Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José cresce em amor a Deus e em sabedoria. À medida que José avançava em anos, também crescia, de forma admirável, na prática das virtudes e em amor por Deus, e também avançava muito em seus estudos das Escrituras, especialmente dos Salmos de Davi, cuja maioria havia memorizado e repetia constantemente. O santo se manteve dentro desse sistema de vida até seus 15 anos, conservando sempre a sua candura e a sua inocência, sem causar qualquer desgosto a Deus. Não somente quanto a culpas graves, mas até quanto às mais leves. Aplicava seus esforços no sentido de evitar quaisquer tipos de pecados e mantendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo, de que os que descuidam das pequenas culpas acabam por incidir também nas grandes. Por isso, muito se preocupava com as ocorrências ligeiras, cuidando com maior rigor de seus sentidos e sentimentos, e em especial de seu olhar, jamais fitando diretamente nos olhos a pessoa alguma, em particular do sexo oposto, pois era de seu conhecimento que Davi, entre muitos outros, tinha sido castigado por sua curiosidade quanto a coisas e acontecimentos dos quais é necessário fugir-se. E quanto mais José reprimia os seus sentimentos, mantendo assim intacta a sua fidelidade a Deus, tanto mais ele o agraciava e tanto mais ele o amava, objeto único de seu amor e de suas preces. Em determinadas ocasiões, quando sentia algum desejo de olhar para algo que o agradava, mas que poderia depois causar-lhe alguma sensação de culpa, elevava rapidamente seus olhos para o alto e se deliciava contemplando as belezas criadas por Deus. E era assim, tomado por grande sentimento de alegria, praticava constantemente tais exercícios e assim reduzia seu gosto por quaisquer coisas materiais, aumentando sempre seu amor a Deus e seu prazer em relacionar-se apenas com Ele. José estava bem ciente do quanto seus pais amavam e temia que esse amor pudesse influenciar os sentimentos deles por Deus, e ao apresentar-se alguma ocasião para tanto, ele lhes dizia manter-se atentos nesse sentido, pois todo o seu amor devia ser endereçado a Deus e que ele muito se comprazia com isso. E sendo o Senhor muito sensível, podia desgostar-se, pois a ele as pessoas devem amar sobre todas as coisas e com todo o seu coração. Essas palavras de facto influenciavam sobre na maneira seus pais, que então procuravam moderar seu amor por seu filho, dedicando-o todo ao Senhor. José muito se alegrava com essa atitude dos seus genitores e agradecia a Deus, que lhe concedia a graça de ter seus conselhos aceitos por sua mãe e seu pai. Através de seus estudos, o santo tentava tornar-se virtuoso e culto. Embora fosse bastante versado na lei, jamais polemizava com quem quer que fosse. Por tal motivo, alguns chegavam até mesmo a achá-lo pouco dotado nesse aspecto. Entretanto, ele não se abalava e até mesmo apreciava ser desprezado por aquelas pessoas. Não queria também envolver-se com fatos que se desenrolavam na cidade, pouco afeito a novidades, pois achava que essas ocorrências iriam perturbar sua dedicação a Deus e aos seus estudos. Por esses motivos, tais factos não eram comentados em sua casa, quando ele se encontrava presente. O santo vivia assim, muito retraído, sem permitir qualquer satisfação aos seus sentidos, pois isso, de alguma forma, o tornaria menos considerado por Deus. José praticava todas essas virtudes por iluminação divina durante suas orações. Ocasiões em que Deus lhe transmitia com muita clareza quais ações que o agradariam. Como Deus o havia dotado de admirável poder de consolação dos aflitos, José muito se exercitava nesse sentido.
Encontrando pessoas aflitas e com problemas, ele as consolava com palavras amáveis e com tal habilidade que a elas nada mais restava que não fosse se alegrarem, mesmo em suas aflições. O santo rezava fervorosamente para que Deus levasse algum consolo para eles. Por toda a região ocorreu a notícia de que aquele santificado jovem, tão delicado e amável, consolava e confortava os angustiados. E as pessoas então se dirigiam para sua casa em busca de suas palavras consoladoras. Ele as tratava com grande gentileza e carinho e as animava para que enfrentassem aqueles sofrimentos, que se reconhecem em Deus, que lhes traria todos os confortos e benefícios, pois somente Ele lhes poderia proporcionar essas graças. Exortava-as para que suplicassem ao Senhor pela vinda rápida do Messias, conforme prometido na lei, pois ele seria um motivo de consolação para todos. Estando uma pessoa sem ter algo com que se alimentar, recorria a José com confiança em razão do seu grande sentimento de caridade. O jovem, com grande humildade, pedia então para seus pais que atendessem àqueles pedidos no que atendiam, dado o grande amor que lhe tinham. E seu pai sempre lhe dava dinheiro para que ele socorresse os mais necessitados com suas próprias mãos. E ele o fazia com grande satisfação, dizendo para aqueles: deveis ser reconhecidos a Deus, pois ele dá a mim, para que eu vos dê. E nós todos devemos ser gratos por todos esses benefícios. Dessa forma ele ganhava a grande estima de todos, pois dizia ser ele também pobre e favorecido pelo Senhor, maneira que usava para que todos se sentissem reconhecidos a Deus e que a ele dessem a merecida glória e seus agradecimentos. José era assim muito amado por todas as pessoas as quais beneficiava, e elas o louvavam por toda a cidade. O fato acabou por provocar inevitáveis invejas em algumas pessoas de má formação, que afirmavam estar ele fazendo aquelas benemerências somente para ser louvado e estimado. Satanás, naturalmente, disso se utilizava para tentar colocar em descrédito as virtudes mostradas por José. Sabendo de tais ocorrências, o jovem se mostrou alegre em ser assim vilipendiado e que dele falassem mal, pois que a ele somente preocupavam as ofensas feitas a Deus. E ele suplicava para que o Senhor as iluminasse e rezava muito por elas. Encontrando-as casualmente, mostrava-se sempre muito amável e gentil, e quando tinha ocasião de poder falar com elas, dizia: tomai cuidado para não ofender a Deus. A mim pouco importa se me ofendeis pessoalmente. E aconteceu que muitos dos que o ofendiam passaram a admirá-lo e a mostrar afeição por ele, em razão da candura de suas palavras e da maneira gentil de tratá-los. Eles passaram a reconhecer as virtudes daquele jovem que a todos se dirigia com respeito e humildade, e que fazia com que até aqueles mais duros se acalmassem com suas palavras e maneiras tão suaves, e todos podiam observar claramente como ele tratava com Deus em suas preces e como o seu espírito estava pleno de graça. O santo foi ainda agraciado com grande fé e jamais duvidou das promessas que lhe haviam sido feitas por Deus em seu sono, através do anjo. Embora tais promessas fossem adiadas, ele jamais teve dúvidas e permaneceu sempre constante naquela sua fé, pois sabia que elas seriam cumpridas. E imitava o patriarca Abraão nesse sentido. As palavras que lhe eram ditas pelo anjo eram tomadas como absolutamente verdadeiras, e ele aguardava pacientemente o cumprimento daquelas promessas, rezando a Deus para que o alegrasse e lhe concedesse tudo o que o anjo lhe havia prometido. Dessa forma, José progredia a largos passos na estrada dos preceitos divinos, para a alegria de Deus, que, desejando testar a sua fidelidade, decidiu cancelar a sua ajuda especial que ele tinha do anjo, a quem ele não mais ouvia,
Fato esse que levou o santo a grandes aflições. Mesmo assim, ele não deixou de exercitar sua piedade. Aumentou suas preces e jejuns e as contínuas súplicas a Deus, tomado de grande temor em ter talvez o desagradado. Passava noites inteiras em orações, pedindo ao Senhor que manifestasse através do anjo quais os motivos do seu abandono e do seu desprazer, para que ele fizesse as necessárias penitências, pois não conhecia em si próprio motivos que o desabonassem e que pudessem tê-lo afastado dele. Assim permaneceu por alguns meses, sofrendo muito, mas sempre com a certeza que Deus não o abandonaria em tão grande aflição. Quanto mais marginalizado se sentia, tanto maior eram seus sentimentos de fé e confiança em Deus e mais se acolhia em preces e em amor por ele. Dizia ser merecido aquele seu castigo, pois havia correspondido mal às expectativas do Senhor e muito o havia ofendido. E se humilhava, reconhecendo-se pecador. E Deus teve por bem permitir que o demónio o tentasse muito durante tal período. José, porém, permaneceu sempre muito forte e muito confiante na imensa bondade de seu Deus. Passando assim por tantos sofrimentos com paciência e resignação, e havendo vencido todas as tentações que o demónio lhe proporcionava, mostrando-se fiel ao seu Senhor, teve ele então compaixão e decidiu confortá-lo e dar-lhe a devida retribuição por sua grande fé. Estando José a orar determinada noite, em solidão e aflito, ouviu a voz interior de Deus no sentido de que ele o amava e que não o havia verdadeiramente abandonado, mas sim estado sempre atento às suas necessidades. O santo se sentiu então imensamente alegrado pela voz que ouvia novamente, doce e suave, e sua mente foi profundamente iluminada, e ele louvou ao seu Deus pelo consolo que lhe havia proporcionado ao restituir-lhe seu original estado de graça. Passou algum tempo nesses colóquios com o Senhor e em seguida repousou calmamente. Durante seu sono, o anjo lhe falou outra vez e lhe disse que Deus muito se alegrara com suas demonstrações de fé e decidida resistência às tentações do demónio, que o Senhor havia desejado testar sua fidelidade e seu amor, e não havia punido, como ele pensara, por qualquer ato seu que o houvesse desgostado. Foi grande o contentamento de José e ele pediu ao anjo para que agradecesse a Deus por ele, pois não seria capaz de fazê-lo convenientemente, no que o anjo o atendeu de imediato. Tendo assim o santo jovem retornado à sua alegria espiritual e tranquilidade, em razão de contar outra vez com a iluminação divina, não se cansou de louvar e agradecer a bondade de Deus e louvações à sua divina grandeza e perfeição, e crescendo ainda mais seu amor por ele. A chama que tinha em seu coração podia ser mesmo vista em sua fisionomia, rosada com olhos cintilantes, fato que maravilhava a todos os que o viam, e muito mais a seus pais, que, muito alegres e satisfeitos com a oportunidade que Deus lhe concedera em serem pais de um filho tão extraordinário. No dia do nascimento da Santíssima Virgem, destinada por Deus para ser a futura mãe do Verbo Divino e também esposa de José, o anjo lhe falou novamente durante seu sono para que agradecesse esse favor tão especial que Deus fazia para o mundo todo, e muito particularmente a ele próprio. No entanto, o anjo não lhe explicou claramente qual seria essa tão grande graça que o Senhor lhe concedia, nem ele tentou qualquer investigação nesse sentido, apenas colocou-se imediatamente em orações e agradecimentos por aquele benefício que o Senhor fazia para a humanidade e para ele mesmo, agindo assim em conformidade com as instruções que recebera do anjo. Com esse ato de gratidão foi tomado de grande alegria e de um maravilhoso estado de êxtase, no qual lhe foram revelados muitos dos mistérios envolvidos com a vinda do Messias prometido e sua divina mãe. Além de muito contente, ele ficou ainda mais ansioso pela chegada do Messias e reforçou suas súplicas com maior frequência. Dessa forma deu alegrias ainda maiores ao Senhor, que muito se comprazia com todos esses atos destinados a pedir-lhe que enviasse depressa o prometido na lei. E nesse sentido José atendia
plenamente a todos os seus desejos. Nesta parte bastante longa, vemos que José cresce em amor a Deus e em sabedoria. E muitas pessoas pensam que ser sábio diante de Deus é ler muitos livros e aprofundar-se no conhecimento. Mas, como Jesus mesmo disse, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Ele mesmo um dia disse que para entrarmos no reino dos céus nós temos que ter um coração como o das crianças. Isso quer dizer que, para Deus, quanto mais simples formos no nosso amor a Deus, melhor. Porque José, ele tentava de todas as maneiras agradar a Deus e não queria que os seus próprios pais o amassem mais que a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não podemos colocar os afetos aos outros acima do que dizemos ser de Deus. Temos que dar a Deus o que é de Deus. E São José queria que seus pais amassem a Deus, mesmo que isso significasse que eles cada vez mais não dessem a ele tanta atenção, mas dessem mais a Deus do que a ele. Isso faz com que José cada vez mais vá sendo agraciado com outras graças de Deus, mesmo aquela graça de ajudar aqueles que estavam aflitos. E muitas pessoas vinham ter com ele por causa das aflições que passavam, porque ele foi munido cada vez com muita sabedoria. Apesar de algumas pessoas o acharem que ele não sabia tanto das Escrituras, o certo é que as pessoas mais simples o procuravam, principalmente nas suas dificuldades, porque ele foi cada vez mais sendo conhecido como alguém que ajudava nas necessidades, nas aflições das pessoas. E não só aflições espirituais, também aflições físicas. Ele pedia aos pais que dessem esmola a este ou aquele que necessitavam. Isso quer dizer que não apenas ajudava as pessoas espiritualmente, que isso é o mais importante, mas também materialmente aquelas que por alguma dificuldade estavam a passar por algumas coisas que dificultavam a sua vida. Mas José dizia a elas: isto vem de Deus, agradeça a Deus, porque Deus é que está a dar, não sou eu. Isto revela muita humildade. Por vezes nós gostamos muito de que as pessoas a quem damos esmolas ou que ajudamos, que elas nos agradeçam. Mas eu vou dizer aqui uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da vida, com as leituras que eu estou a ter da vida dos santos e mesmo daquilo que estou aprendendo com o catecismo da Igreja Católica, é que se o mundo nos agradecer, se o mundo nos aclamar, se o mundo disser obrigado a nós não precisamos mais que Deus nos agradeça. Então, se nós fazemos algo em ajuda do próximo, que ele não precisa agradecer. E se ele agradecer, nós dizemos: agradeça a Deus, não fui eu. Eu não poderia dar essa esmola se não fosse por bondade de Deus eu a ter para te dar. Nós não podemos colocar em nós os méritos, mas sim em Deus que provê tudo a todos, para que todos também, por sua vez, também façam a sua parte. Por isso as pessoas que estão com mais coisas, que elas têm mais coisas delas e que elas são mais ricas, elas têm uma obrigação quase que divina de ajudar a quem mais necessita. As riquezas são dadas não para opulência, para fazermos delas um caminho para apenas usufruirmos. Deus também deseja que nós tenhamos aquela capacidade de usar das coisas fruto do nosso trabalho, mas também ao mesmo tempo é graça de Deus. E nós também temos que dar aos outros aquilo que nos sobra.
e até mesmo aquilo que pode não nos dar tanta saciedade, porque precisamos que Deus nos agradeça e não as pessoas. Por isso, é algo que eu estou a aprender, que não precisamos que as pessoas venham a agradecer. O que vem de Deus tem que ser dado de uma forma gratuita. Enganam-se as pessoas que acham que tendo muitas graças e muitos louvores, como aconteceu aqui em São José, que isso é porque Deus o ama e que se acontecer alguma coisa é porque Deus não ama. José também pensou que quando Deus impediu o anjo que lhe falasse nos sonhos, fez com que José tivesse um grande temor, no sentido de dizer que tinha desagradado a Deus, mas ele, em vez de se angustiar-se muito, confiou e seguiu com a sua vida de jejuns, de orações a Deus, confiava na vontade de Deus, até que Deus disse que apenas fez isso para prová-lo. O ouro é provado pelo fogo, e aqueles que mais santos, por vezes, são provados com tempos em que achamos que Deus está muito longe de nós, que Deus não se encontra perto de nós, estamos numa aridez espiritual. Vemos muito isso nos escritos de Santa Teresa, nos escritos de muitos santos, em que se passam por uma aridez espiritual, em que parece que Deus se ausentou, mas Deus está ali, sempre está, mas Ele quer ver. Se nós apenas nos alegramos quando temos tudo bem, ou se quando nos falta as graças de Deus, se nós continuamos fiéis. Porque se somos fiéis a Deus apenas quando tudo corre bem, que tipo de fé é esta? Eu também tenho aprendido isso. Se nós somos fiéis apenas quando tudo corre bem, se achamos que só devemos louvar a Deus nos momentos bons, e nos momentos maus estarmos ali, achar que Deus já nos abandonou. Não. Mas antes vou falar do facto de que, nessa altura, começou o anjo, depois voltou a sonhos a José. E depois José acabou por saber que, finalmente, a virgem que daria à luz o Messias tinha nascido. Nossa Senhora nasceu. E ele ficou muito feliz. Não sabia que ia ser o esposo castíssimo de Maria. Não sabia. Mas ele se alegrou, porque finalmente o Messias, o esperado, aquele que Deus estava a preparar para todos, finalmente Maria tinha nascido. As promessas de Deus estavam para se realizar. E por isso, José se comprazia, mal sabendo ele que seria o escolhido para ser o esposo castíssimo de Maria. Isto demonstra que ele não achava que era por mérito dele, mas tudo era honra e graça de Deus. Temos de ser como aquelas pessoas muito simples que tudo vem de Deus, nada é nosso, nada nos pertence. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.